Recuos, e aí como é que a gente consegue encarar e entender o que é um recuo? Bora lá então, isso está dentro da legislação. Por quê? Dentro do Código de Obras também. Por quê? Se toda edificação respeitar esse recuo, ou seja, você e o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, do fundo, da frente também, às vezes, se todos respeitarem esse recuo, todos têm o mínimo de ventilação e iluminação para a sua edificação. A residência, comércio, condomínios, indústrias. Então é feito isso, pensado justamente nisso, por conta de respeito ao próximo, assim dizendo, respeito à edificação próxima, para que todos tenham o mesmo direito, ok? Vamos lá então, ó. Olha só. Quais os principais recuos que a gente observa? E são os que mais são utilizados ali, salvos algumas especificações, algumas características de alguns lotes, por exemplo, que tem lotes que passam, por exemplo, no fundo do lote um rio, um riacho, aí tem um recuo específico, mas são áreas mais cautelosas em construções, são áreas mais remotas, até mais difíceis ali mesmo, de uma área de proteção mesmo ambiental, e tem várias características que a gente precisa observar bastante. Mas um lote comum, um lote de condomínio, um lote de urbano, que a gente vê no mais convencional, são os seguintes, ó. Recuo de frente, que é aquele recuo da rua para o início da edificação, ou seja, não é contado da calçada, mas é o limite do seu lote, tá? Até o início do corpo da edificação principal. Recuo dos fundos, quase todas as edificações têm esse recuo, tá? Algumas pedem um pouco menos que 2 metros, 1,50 m. Algumas do corpo principal da casa eles pedem no mínimo 2 metros, mas, por exemplo, você pode fazer uma edícula no fundo e aí você tem mais um avanço, mais um recuo ali até a edícula, mas podem encostar a edícula. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês um caso real também de alto padrão, que a gente está desenvolvendo esse projeto, e aí eu vou te explicar certinho como é que funciona isso, tá? Os recuos laterais, muito comum também. Algumas prefeituras falam assim, olha, você é obrigatório recuar um dos lados. Tem muitos condomínios, principalmente o loteamento, que já nasce com esse conceito, tá? Olha, você não vai conseguir encostar, como a gente desenhou aqui, um bloco inteiro da edificação, você vai ter que recuar em um dos lados. Um lado você pode encostar no seu vizinho, no outro você vai ter que recuar ali pelo menos 1,5 m. Aí eu vou falar o seguinte, eles falam 1,5 m, mas tem um adendo ali, na sua grande maioria tem. Eu vou te falar aqui como é que funciona esses laterais aqui, e o posto de iluminação que a gente vê. A gente vê bastante nesses terrenos 5x25, que é bem urbano, bem comum. Eles fazem aquele posto de iluminação central, onde eles jogam algumas iluminações ali, como um banheiro ou um quarto, que fica no meio da casa, tal, joga para esse posto de iluminação. Isso é bem comum acontecer, ok? Então vamos lá, bora lá. Peguei a mesma situação que a gente pegou nos outros vídeos, tá? Um lote de 10 por 20, tá bom? Com uma taxa de 80%, que ele vai dar, uma construção ali, uma projeção de construção de 160 metros quadrados, Então 160 com essa projeção aqui. E aí começa a entrar os recuos, Então o recuo de frente, 5 metros, a gente recua 5 metros. O recuo de fundo, 2 metros, alguns locais que eu te falo, 1,5 m. E aí a gente já começa a ter o desenho da edificação praticamente. Por quê? Eu posso construir 160 metros quadrados, ter uma projeção de 160 metros quadrados. Porém, a legislação me fala, olha, você precisa recuar os 5 metros aqui da frente. Ó. Então eu já recuei aqui. Eu já não consigo, por exemplo, se eu tenho outros metros, 5 metros, ou outros 2 metros de recuo no fundo, eu já não consigo dimensionar isso aqui para dar 160 metros quadrados. Então, a gente automaticamente já diminui essa edificação, ok? Então, no exemplo que a gente deu aqui, a gente diminuiu para 13, aí cabe certinho. Então, a gente tem 5 de recuo,
13 metros, né, de edificação, do corpo da edificação, por 10 da largura dela, mais os 2 metros, que aí daria o total de 20 metros, ok? A gente abaixa, né, ali o tamanho, né, construtivo, né, para 130 metros, ok? E aí, olha só, aí eu entro no recuo lateral. Olha só que interessante. Alguns loteamentos falam assim, olha, você tem que ter um recuo do seu vizinho, escolhe aí o lado que você quer, de 1,5 m. Porém, este 1,5 m, você vai recuar 1,5 m, esse traço vermelho que eu fiz de exemplo aqui, só que só vai poder ser de 1,5 m se você não colocar nenhuma janela voltada para esse lado. Ou seja, não tem nenhuma abertura aqui, você não pode aproveitar isso aqui como ventilação e iluminação, caso você queira voltar ali. Salvo algumas exceções, e fala assim, ó, se você voltar um banheiro, você pode. Ok? Ou seja, ventilações pequenas. E se a sua casa tiver apenas um pavimento, ou seja, 3 metros de altura. Caso contrário, se você tenha 2 pavimentos e queira abrir uma janela para aquele lado, o que acontece? Você joga isso daqui para 2 metros. Em grande maioria é isso que acontece, ok? Tá? Então tem que observar esses detalhes da lei, certo? O que acontece? A gente pode construir 160 metros quadrados. Eu estou perdendo terreno? Não, por quê? Porque você pode agregar isso em alguns outros locais, né? Como por exemplo, cobrir uma vaga de estacionamento, que aí já dá 12 metros, ok? Cobrir uma área no fundo, por exemplo, área de lavanderia, churrasqueira. Aí o que acontece? É modelar, né, essa edificação conforme os recuos, né, e obrigatórios da edificação e o potencial construtivo que a gente tem, ok? Então, por exemplo, ó, se a gente tira uma área, né, da outra, o que pode acontecer? Ó, você vai ter lá 8 por 3, né, você tirou os 2 metros aqui, eu quero abrir realmente uma ventilação. Tira os 2 metros, fica 8, né, por 13, aí a gente tem ali 104 metros quadrados, né, esse blocão aqui. Aí eu quero cobrir lá no fundo uma área, sei lá, de churrasqueira, de lavanderia. Posso cobrir até 10 metros quadrados, então, né, se eu dividir mais ou menos um lote no meio, né, até 10 metros quadrados, e eu quero cobrir uma vaga de garagem. Aí eu cubro 12,5 metros quadrados, chegando a 126 metros quadrados, ó, quase batendo aqui, tá vendo? Nesse limite. Em alguns casos aqui, o que acontece, ó, um vídeo para frente eu vou explicar um pouquinho sobre como a prefeitura encara isso, por exemplo, ocupar esse recuo frontal, o do fundo também, né? O do frontal ele tem uma característica, assim, quando é garagem, como eu expliquei num vídeo também anterior, eu estava explicando lá sobre os tipos de terreno, né? Os cuidados que você tem que ter sobre tipos de terreno. No caso de uma construtora, até numa edificação, a legislação diz que cada edificação precisa ter uma vaga de alto. Isso é legislação. Então eles abrem algumas brechas, não é bem brecha, mas dão algum ali incentivo, né, para que você cubra esse local aqui. Como, por exemplo, não contar isso como área, vai contar como área construída, mas não como área computável. Então, você pode construir até um pouco mais aqui, isso aqui não entra como área computável, mas vai entrar como área construída, ok? Então são alguns sentidos ali. E o posto de iluminação central, tá? O que diz esse posto, por exemplo? Imagine que esse posto vai estar bem no meio do bloco da casa. Imagine que isso aqui tenha 2 pavimentos, por exemplo, né? Quando ele pede também 2 metros, só voltando um pouquinho, quando ele pede 2 metros, né, de distância aqui, também quando a gente coloca 2 pavimentos, um sobre o outro, né? Que aí a gente acaba ficando com uma edificação de 6 metros, para melhorar de fato essa iluminação e ventilação. Em alguns casos, pode sim 1,50 m, ok? De distância aqui, por este comprimento. Este comprimento aqui é uma das coisas mais importantes. Nunca, mas nunca mesmo vai ser menos que 1,50 m. Da onde sai essa medição de 1,50 m? Não é o seu muro, aí você tem um muro lá, sei lá, de 10 centímetros, de 20 centímetros e começa a medição de 1,50 m. Não, é do limite da linha do seu terreno. Então, ou seja,
da face externa do seu muro até onde você tem o corpo da casa, onde você tem uma janela de encontro ali, ok? Beiral sobre aquela área? Pode. Beiral é caracterizado até 20 centímetros, ok? Só toma cuidado com isso daí. O poço central, em alguns casos a gente pode ter 1,50 m, aí eu vou explicar 1,50 m ou 2 metros, que eu acho melhor 2 metros, tá? Desde que essa área de comprimento, como essa daqui também, ó, que eu fiquei de explicar, né, 2 metros com a área de comprimento, ela possa iluminar o ambiente, né, seja adequado conforme o código de obras, seja adequado para tal ambiente. Então, por exemplo, se você volta só uma cozinha para cá, eles aceitam 6 metros quadrados. Se você volta só um banheiro para lá, ele aceita até 4 metros quadrados. É uma área pequena, mas aceitam até 4 metros quadrados. Se você volta uma sala ou um quarto, por exemplo, você tem que aumentar isso para, no mínimo, em algumas situações, 6 metros quadrados. Em outras, por exemplo, outras prefeituras encaram diferente isso, no mínimo 10 metros. Ou seja, você tem 1,50 m, beleza, você pode 1,50 m, só que você vai ter que multiplicar aqui por 6,70 para dar os 10 metros, tá? Se tiver só uma cozinha aqui, 1,50 m por 4, consegue passar, mas é muito difícil acontecer uma situação de 4 metros apenas, entendeu? De comprimento, não 1,50 m por 4 metros. Geralmente, e aí a prefeitura também tem uma escala, um nível de escala, né, como eu te falei, de estar sobreposto aqui. Se você tiver 2 pavimentos, um sobreposto ao outro, esse recuo acaba aumentando também, depende da altura da edificação, ok? Mas geralmente, quando são 2 pavimentos, é 2 metros com toda certeza, ok? Uma outra questão aqui, ó. Se você, né, a gente explicou lá que a gente pode tirar de um local e colocar no outro, né, tira do poço, põe para lá e tal. O que acontece? Essa área está coberta. Imagine que se você virar, por exemplo, vamos imaginar assim que a gente tem uma cozinha aqui e você voltou essa cozinha para essa área coberta, uma lavanderia coberta, etc e tal. O que acontece? Ó, a legislação vai dizer assim, ó, se você tem uma altura média de pé direito de 3 metros, a profundidade que a iluminação vai chegar é de até 9 metros, ou seja, 3 vezes a altura do pé direito. Então, por exemplo, você põe uma janela mais ou menos no meio aqui, né? O seu limite aqui está nos 5 metros, mais ou menos, a gente colocou aqui, né? Na metade. Aonde o sol bate aqui, né? Nesse trecho aqui do limite, até o meio da janela, tem que ter no máximo 9 metros. Então, se estiver abaixo disso, você consegue iluminar, né, esse ambiente, eles aceitam como iluminação. O ideal é sempre ter a iluminação e a ventilação direta. O que significa direto? Independente se tem 2 pavimentos ou 3 pavimentos aqui, o sol vai bater direto nessas janelas, né? Vai bater direto ali no ambiente que será iluminado. Banheiros, dá para fazer? Dá. A iluminação por cima? Dá. É uma das melhores iluminação, né, e ventilação que tem, tá? As pessoas às vezes ficam meio receosas, quer uma janela e tal, mas a superior por domos funciona muito bem, ok? Então são essas observações. Atentar sempre que o volume principal, onde você voltar, né, esse volume principal, todos os ambientes têm que ter janela, ok? Dá para justificar de outra forma? Dá, mas o melhor, mais fácil e o melhor ali para a sua edificação é que ele tenha ventilação e iluminação em todos eles, tá bom? Voltado sempre para para onde o sol vai bater de início, né? Assim dizendo, né? De frente, né? Esse é o melhor, né? De frente, né? Isso que eu queria dizer. É o seguinte, ó. No próximo vídeo a gente vai falar sobre lotes em condomínios que tem umas características, né, um pouco diferentes, muito interessantes até, tá? E é um caso real nosso aqui do nosso escritório que a gente está projetando, é um lote alto padrão, bem legal de a gente entender isso daqui, ok? Um grande abraço, meu com Deus.